Alô pessoal, salve Maria Santíssima. Eu passei boa parte deste ano de 2020 tentando extrair o máximo de reflexões boas a despeito desse terrível ano que nós passamos na face da Terra, tentando fazer uma limonada com o limão que nós recebemos, não é isso? E fiz isso principalmente através de leituras de vários autores, leituras comentadas, não é isso? Leituras comentadas. E nesse Natal eu queria deixar uma mensagem de Natal, também lendo um texto de um autor que eu admiro muito, e vocês sabem disso, né? Um texto do Gustavo Corsão, exatamente publicado em 1974, em abril de 1974. E o texto se intitula Se Ele Não Tivesse Vindo. Ele abre o artigo citando João 15, 2. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse dirigido a palavra, eles não teriam pecado. Mas agora não há desculpas para o pecado deles. O Corsão vai fazer algumas observações profundas sobre essa fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos ao texto do Corsão. Essas palavras terríveis, ditas por Jesus na noite da ceia, devem ser lidas e meditadas com especial atenção nos atuais tempos litúrgicos, para bem aprendermos o nexo entre a natividade e a paixão, e, sobretudo, para aprendermos um vislumbre das dimensões trágicas da vinda de Jesus para a nossa salvação. Costumamos pensar que Jesus, recém-nascido, trouxe ao mundo para nos salvar uma atmosfera com perfumes dos céus e cânticos dos anjos. Costumamos associar a ideia de Natal a de um socorro da divina misericórdia pousado no regaço da Virgem Santíssima e todo feito de delicadezas e fragrâncias. Ora, é Ele mesmo no momento supremo em que nos ensinará na última estação o segredo de sua vinda. E diz-nos estas palavras, dos quais inferimos que se não se pode dizer sem absurdo e blasfêmias que ele nos trouxe o pecado, pode-se, entretanto, dizer que a este mundo, já marcado pelo pecado mal definido, cinzento, misturado ao bem de um modo desordenado, Jesus trouxe a ordem que discrimina mal e bem, e trouxe aos homens, com preço e condição da salvação, um sentimento mais agudo, uma responsabilidade abismal. Essa iluminação moral que nos mostra que todo mal é uma ofensa a Deus, já estava anunciada nos clamores proféticos, mas o mundo inteiro, na confusão da cinzenta mistura, muito vagamente sentia a vontade de Deus contrariada. De uma maneira cósmica, nas catástrofes, nos incêndios e nas inundações,
tinham uma vaga intuição de que os elementos irritados traziam a irritação de uma alta instância. Mas esse vago panteísmo mais eclipsava do que elucidava o transcendental contraste do bem e do mal, e principalmente a noção de pecado pessoal cometido contra um Deus pessoal. Se eu não tivesse vindo, diz-nos Jesus, na hora da paixão, não se teria realizado o plano eterno de Deus, o de oferecer aos homens um alvo, um blanco, contra o qual, nitidamente, com inacreditável ferocidade, se concentrasse a maldade difusa, para que o cinzento desse lugar ao claro escuro, e o bem fosse chamado bem, e o mal, mal. Se o mundo vos odeia, sabei que a mim me odiou primeiro. E também, aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Então, retornando pela terceira vez à terrível declaração de Jesus, diríamos que o Natal, sua vinda, foi também a vinda do ódio mais consciente, mais nítido e mais cruel. Mas para que a humanidade pudesse abrir os olhos para essa consciência do mal, como ofensa a Deus, como ódio a Deus, o Pai inventou esse recurso extremo de se tornar acessível às mãos dos homens. Se és Deus, adivinha quem te bateu? Coroara de espinhos. Salve o Rei dos Judeus. E assim, por sua vinda e por sua paixão, Jesus trouxe a ordem que dá ao mal o nome de mal e ao bem o nome de bem. Agora já não poderão esquivar-se. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora, o pecado que cometem chama-se pecado, sem subterfúgios, sem pseudônimos. Por isso quis o Pai, desde o princípio, que a religião de nosso perdão fosse a religião que por isso mesmo dá ao pecado o nome de pecado. Mas também, se na divina invenção todos os homens que se levantam contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua lei, são participantes da flagelação de Jesus, este com a sua bofetada, aquele com sua martelada nos pregos da cruz, aquele outro com o escarro na santa face. Sim, sim, se a humanidade inteira, agora sem desculpas, tem participação de verdugo na paixão, também está incluída na invenção de Deus os santos recursos que oferecem a todos os homens a participação de vítima, a participação de sacrifício oferecido ao Pai. E aqui o Corsão, depois de expor belíssimamente, não é, essa meditação sobre as palavras de Nosso Senhor em João 15, ele vai atualizar para nós, né, o que estava acontecendo com a igreja em 1974 e quão desrespeitosa era a atuação dos representantes da igreja nesta festa, né? Aqui nós vemos o Corsão criticando, né, a nova igreja do Vaticano II, né, nessa segunda parte desse artigo,
e que hoje, obviamente, a gente conhece com muito mais clareza, não é? E entende com muito mais clareza as palavras do Corsão aqui, nesse trecho final do artigo. Né? É uma coisa que nos é, infelizmente, muito, muito familiar. Prossegue Corsão. Na verdade, não sei como pode um coração humano, sem estalar de dor, suportar a lembrança da profundidade de seu pecado e a lembrança da altura de sua esperança. Nem entendo como é possível pensar na ceia do Senhor como um ameno e festivo encontro, de onde os padres e bispos tiram modelo para brincadeirinhas mais ou menos sexuadas entre jovens. Nem entendo a frivolidade com que se mexeu e remexeu no santo sacrifício da missa, para agradar aos heréticos, aos frívolos e aos anormais. Uma das características de nosso tempo é justamente aquele cinzento informe, desordenado, anárquico, onde bem não é bem e mal não é mal, ou tanto faz como tanto fez. Este estado de toda uma civilização é o estuário de erros trazidos e acumulados por séculos de revolução contra Deus, contra a Igreja, para a reconquista do ameno charco inconsequente que era o mundo depois do pecado e antes da vinda de Cristo. Se não fosse minha vinda. O demônio, para bem persegui-la, conhece melhor a sagrada doutrina às avessas do que os bispos modernistas ou simplesmente modernos que querem fazer da igreja uma barraca atraente, agradável, divertida. Essa igreja persegue Jesus pela degradação, pela inflação, pela vulgarização, a fim de que, com seu apagamento, se apaguem da memória dos homens aquelas palavras: se eu não tivesse vindo. E então voltava ao mundo a mistura de mal e bem e o tranquilo esquecimento de Deus. E nessa direção que trabalham todos os ditos progressistas, que se esforçam por fazer da igreja um circo, um cassino, um lupanar, qualquer coisa onde possam agradar os homens até o desprezo de Deus. Eis então as palavras que, depois que eu li esse artigo há alguns anos atrás, nunca mais eu esqueci desse artigo, principalmente nesta fase do ano em que a gente está vivendo, né, do advento, né, já próximo do Natal. Então essa é a minha modesta mensagem de Natal para todos vocês neste ano de 2020. Eu espero realmente que Deus tenha piedade de nós nesses anos vindouros e que esse peso dessa escravidão mundial que pesa sobre nós e que nos deixa sem uma visão de como que as coisas vão se desenrolar agora, sejam aliviadas por esse pensamento do Corsão, né? Agora, depois da vinda de Nosso Senhor, por mais que nós procuramos desconhecer as suas palavras, né? Mas agora não há desculpas para o pecado. Não há desculpas. E, portanto,
que nós sejamos fiéis à igreja de sempre, né? Neste próximo ano civil, né? E que nós consigamos nos mantermos num estado de graça, não é? E que nós consigamos sofrer todos os sofrimentos que Deus mandar para os ímpios e para os justos, né? Aceitando esse sofrimento, né? Porque o sofrimento mandado por Deus e aceito com boa vontade por nós significará certamente a nossa salvação. Fique todos com Deus.